Olá, para quem não me conhece, eu sou Renata Nascimento, sou assistente social do Instituto Federal Fluminense e o objetivo aqui é apresentar a documentação que é essencial para o processo seletivo para o programa de assistência estudantil do IFE Fluminense. Né? Por que isso é tão importante? Porque é a partir dos documentos que nós, assistentes sociais de todos os campi, vamos analisar a condição socioeconômica de cada família dos alunos que estão concorrendo. Então, eu preparei aqui uma apresentação super prática, tá? Onde você vai poder entender, na verdade, esta documentação, ela está relacionada ao edital, ao anexo, à lista de documentos que sempre vem nos editais. Então, aqui é só para poder exemplificar e para poder mostrar em tela como que funciona, como é a estrutura de alguns documentos, para que vocês possam entender melhor a dinâmica. Então, assim, vou apresentar aqui lista mínima, mas existem algumas situações, algumas notas que são importantes. Então, assim, a lista de documentos é apenas uma referência, porém, existem documentos que são obrigatórios, e a falta desses documentos podem prejudicar no período de análise. Então, vocês vão identificar na lista de documentos que tem documentos que são comuns a todos os membros da família e existem documentos que são muito específicos de acordo com a particularidade de cada membro. Eu vou explicar melhor, tá? Mais à frente. Por exemplo, na parte da comprovação de renda, que a gente vai exigir uma documentação para cada membro da família. Só que mais adiante eu vou explicar melhor. Os documentos eles devem ser digitalizados para que possam ser anexados lá no SUAP, que é o mesmo sistema, o mesmo programa onde você realiza a sua inscrição. Não pode deixar de anexar nenhum documento importante. Se o documento estiver divergente, se estiver incompleto, se estiver ilegível, tudo isso pode prejudicar a sua inscrição e o seu pedido ele pode ser indeferido, pode ser negado. Sempre recomendamos que o aluno ele leia todo o edital. É importante, até porque tem todas as orientações no que se refere à entrega da documentação, né? Então, esse vídeo aqui ele é apenas para complementar, mas é importante que você leia também o edital. E se faltar algum documento que está lá na lista e que é algum documento obrigatório, também vai implicar no indeferimento do seu pedido de benefício. Bem, como eu disse anteriormente, os documentos que são anexados, eles vão seguir de base para que possamos realizar esse estudo socioeconômico. Por isso que é importante que ele esteja completo. Então, é de inteira responsabilidade do aluno conferir essa documentação, verificar se realmente está correto, se não faltou nenhum documento. E assim como também a responsabilidade do aluno acompanhar todo o edital, todas as etapas do edital, né? E o responsável também, ele é responsável por esse acompanhamento, caso o aluno seja menor de idade. Então, para facilitar, preparamos também um guia de inscrição que vai ficar disponível para vocês no portal do IFE, né? Aqui tem o link, observe esse link, mas no portal tem um acesso fácil ao guia, onde vocês também vão poder tirar todas as dúvidas, principalmente as dúvidas mais frequentes. Agora, em relação aos documentos, no que se refere à documentação, como eu disse antes, tem documentos que são específicos para o estudante e tem documentos que são específicos para os membros da família. Então, no que se refere aos documentos do estudante, é importante que tenha os documentos pessoais, que é a carteira de identidade com foto, pode ser qualquer outro documento de identidade, né? Preferência RG, certidão de nascimento, se o estudante for solteiro, e aí ele pode substituir caso ele não tenha o documento de identidade, certidão de casamento, caso o estudante seja casado, no caso os alunos maiores de idade ou não, né? É muito comum termos alunos adultos que são casados. Caso o aluno ele não consiga, vamos supor que ele é casado, mas ele não é casado formalmente, não é casado no civil, ele vive apenas em união estável. E aí ele pode emitir uma declaração de união estável no cartório. Então, ele pode apresentar um documento que comprove o convívio ali estável. Bem, se não tiver declaração, se não tiver uma declaração feita em cartório de união estável e não tiver certidão, ainda assim, existe um modelo de declaração de união estável que vamos deixar anexo aqui, que está em anexo no próprio edital, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Se o aluno ele foi casado e se divorciou ou se separou, ele vai ter que apresentar uma certidão de casamento com a averbação de divórcio. Para quem lá na própria certidão, a averbação ela vem no final, então é só apresentar esse documento. Se por acaso ele não tiver essa documentação, não houve uma separação ou um divórcio ali formalizado, ele pode apresentar
uma declaração, nós temos o modelo também na lista de documentos em anexos, pode apresentar esse modelo de declaração preenchida. E se o cônjuge for falecido, ele deve apresentar uma certidão de óbito, caso o aluno seja viúvo ou viúva. Aqui é o modelo de certidão, tá? Emitido em cartório. Isso aqui é básico. Caso o aluno não tenha uma certidão ou não tenha uma declaração emitida em cartório, o modelo de declaração de união estável é esse aqui. É um modelo simples, preenchimento com os dados pessoais. Embaixo tem que assinar tanto o aluno quanto o cônjuge, ok? Aqui é o modelo de certidão de casamento com averbação de divórcio. A averbação lá bem embaixo, lá no final, para quem é separado ou divorciado. Caso não tenha um documento, pode apresentar este modelo aqui, que é o anexo 3, que é um modelo de declaração de separação não judicial, ou seja, não formal, que também estará disponível lá no anexo de documentos do edital. No que se refere aos documentos pessoais dos membros da família, é obrigatório que todos, e aqui vocês têm que ter muita atenção, tá? Todos os membros da família têm que apresentar os documentos pessoais. E aí nós temos membros maiores de 18 anos e membros menores de 18 anos. Para os membros menores de 18 anos, tem que apresentar uma identidade com foto ou certidão de nascimento e o CPF, se tiver. O CPF não é obrigatório. Para os membros maiores de 18 anos, identidade mais o CPF. Aqui são os documentos pessoais, é básico também. Outro documento importante, comprovante de residência do estudante. Então, é obrigatório o estudante apresentar um documento que comprove a sua residência. E aí pode ser conta de luz, conta de água, telefone, internet, desde que seja do último mês. E tem que estar no nome de algum membro da família, ou do estudante, ou de algum membro da família. Se por acaso o estudante ele reside no imóvel alugado, também é importante que o estudante comprove essa condição, porque faz parte da análise. Nós vamos analisar as condições de moradia do estudante. Isso é muito importante. E entendemos como é que funciona a situação do imóvel. Então, se o estudante vive no imóvel alugado, tem que apresentar o contrato de aluguel, ou recibo de aluguel, ou uma declaração de aluguel, caso não tenha contrato, que está no modelo disponível também para vocês. Então, às vezes o aluno chega para a gente, poxa, mas eu moro numa casa alugada, mas não tem contrato, também não tem recibo. O dono não fez nada disso, foi um aluguel informal. Temos lá um modelo de declaração onde você pode preencher e apresentar, que está no anexo 2 do edital. Se por acaso a família, o estudante e sua família reside no imóvel financiado, tem que apresentar comprovação de que paga esse financiamento, que pode ser o boleto de pagamento do último mês ou um extrato de pagamento do financiamento atualizado, que é aquele documento emitido pelo órgão, pela agência que promoveu o financiamento. Aqui é o modelo que nós disponibilizamos no anexo, o modelo de declaração de aluguel, para quem não tem contrato. É só preencher esse modelo aqui. Aqui, no caso, quem preenche é o proprietário do imóvel que alugou para você, tá? Ele vai preencher com os dados dele, vai colocar o endereço do imóvel, vai trazer também informação sobre você, que está alugando para você, para sua família, no nome de quem é esse aluguel e o valor do aluguel, tá bom? E quem assina é o proprietário do imóvel. Bem, aqueles estudantes que recebem pensão alimentícia ou que não recebem, tem que apresentar uma comprovação. Então, por exemplo, o aluno ele tem até 24 anos e os pais são separados. Então, ele tem que informar se ele recebe ou não pensão alimentícia. Sabemos que em alguns casos, em algumas famílias, os pais são separados e o aluno ele não recebe pensão alimentícia. Mesmo assim, tem que apresentar esse documento explicando que não recebe, tá bom? Então, vamos lá. Se o aluno ele for menor de 24 anos, ou se tiver algum membro da família também, não é só para o aluno, não. Às vezes é um sobrinho que mora na casa, um irmão que é menor de idade, né, tem menos de 24 anos. Se algum membro da família for menor de idade ou o aluno, e caso ele não resida com um dos pais, ele vai ter que apresentar esse documento. E aí pode ser um documento da decisão judicial, onde conste o valor do benefício, o valor da pensão,
Pode ser um contra-cheque, onde comprova que foi retirado ali o valor da pensão. E pode ser uma declaração de pensão alimentícia, conforme o modelo que nós também disponibilizamos. Às vezes, o aluno ele não tem como comprovar se recebe, ou não tem como comprovar que não recebe. Nós temos um modelo também específico para isso. Então, é só preencher. Ele se encontra no anexo 5 do edital. Se o aluno ele não recebe a pensão alimentícia, também vai ter que preencher o mesmo modelo de declaração, que é lá no anexo 5 do edital. Esse aqui é o modelo, ó. Aqui serão os dados do aluno. Aqui diz, ele vai marcar, caso ele receba a pensão, ele vai marcar essa primeira opção, esse primeiro parênteses, receber mensalmente, coloca aqui o valor da pensão. Se não recebe, vai marcar aqui, ó, abaixo do E ou, vai marcar a opção que não recebe pensão alimentícia e vai colocar aqui o motivo pelo qual não recebe a pensão alimentícia. E aí vai datar e vai assinar. O que eu recomendo? O aluno menor de 18 anos, eu recomendo que quem preenche essa declaração seja o responsável legal. Tá bom? Um outro documento importante e que faz parte de uma análise é identificar se na família existe algum membro ou aluno, algum outro membro da família que tem alguma deficiência, alguma doença crônica. Isso é muito importante para a nossa análise. Então, caso o aluno ou algum membro da família esteja nessa situação, tem que apresentar um laudo ou um relatório médico, constando qual é a situação de saúde do estudante ou do membro da família, tem que ter a assinatura, a data e o número do registro do médico, e as informações têm que estar legíveis. Não serão aceitas receitas médicas e nem resultados de exames, tá? Tem que ser laudo médico ou relatório médico, tá bom? Bem, a partir de agora, nós vamos falar sobre a origem escolar. Então, para os estudantes que são matriculados em cursos técnicos integrados ou técnicos concomitantes, ele tem que comprovar a procedência escolar dele. Então, ele vai observar o histórico dele, onde ele estudou no ensino fundamental. Se ele estudou sempre em escola pública, ele deve apresentar um histórico escolar ou a declaração da escola constando a informação de que ele estudou todos os anos no ensino fundamental. Se ele estudou o ensino fundamental, uma parte em escola pública, outra parte em escola particular, ele vai apresentar o histórico escolar ou uma declaração também apresentando todos os anos do ensino fundamental. Então, note que aqui tem diferença. O anterior era se ele sempre estudou todos os anos do ensino fundamental em escola pública. Aqui estudou alguns anos em escola pública e alguns anos em escola particular. Tem diferença, ok? Se este aluno ele estudou o ensino fundamental sempre em escola particular e com bolsa integral, ele vai apresentar o histórico escolar ou a declaração da escola dizendo por onde ele estudou e deve comprovar também a bolsa integral. Então, ele vai apresentar uma declaração ou um documento comprovando que ele recebeu uma bolsa integral. Essa declaração que emite a própria escola lá onde ele cursou o ensino fundamental. Se por acaso ele estudou o ensino fundamental sempre em escola particular, porém não ganhou nenhuma bolsa, apresentar apenas o histórico escolar e a declaração da escola onde ele cursou ali o ensino fundamental. Se ele estudou uma parte do seu ensino fundamental na escola particular, e nesse período que esteve na escola particular, ainda que não tenham sido todos os anos, mas foi com bolsa, ele também pode apresentar esse comprovante da bolsa. Então, vai ser o histórico escolar, mais a declaração da escola, comprovando lá o percurso dele de todos os anos, e mais a declaração e o documento que comprova ali o recebimento da bolsa integral. Agora, se ele estudou o ensino fundamental em qualquer outro tipo de escola, às vezes é uma escola religiosa, enfim, ele vai apresentar um histórico escolar e uma declaração da escola, da mesma forma, mostrando ali onde ele estudou em todos os anos do ensino fundamental.
Para os estudantes matriculados em cursos técnicos subsequentes ou em cursos de nível superior, também deve apresentar um comprovante da procedência escolar, da origem escolar. Então, se este aluno estudou o ensino médio em escola pública, ele deve apresentar o histórico escolar ou uma declaração da escola em que conste as informações onde ele estudou todos os anos do ensino médio. Se ele estudou uma parte do ensino médio em escola pública e outra parte em escola particular, ele deve apresentar um histórico escolar ou uma declaração da escola em que conste lá o percurso dele de todos os anos do ensino médio. Se ele estudou o ensino médio sempre em escola particular, porém ele ganhou uma bolsa integral, ele vai apresentar o histórico escolar ou a declaração da escola, né, mostrando lá o percurso dele na escola onde ele estudou todos os anos. E, além disso, ele vai apresentar uma declaração ou um documento que comprove o recebimento da bolsa integral. Aí, quem vai emitir essa declaração será a própria escola de origem. Se ele estudou ensino médio sempre em escola particular, sem bolsa, ele vai apresentar um histórico escolar ou a declaração da escola, onde consta as informações onde ele estudou todos os anos. Se ele estudou uma parte do ensino médio em escola particular com bolsa integral, ele vai apresentar o histórico escolar ou uma declaração da escola de origem. E, além disso, ele vai apresentar uma declaração ou algum documento que comprove que ele recebeu uma bolsa integral nos anos em que esteve ali na escola particular. Se ele estudou ensino médio em qualquer outro tipo de escola, escola religiosa, filantrópica, ele vai apresentar um histórico escolar ou uma declaração da escola mostrando lá as informações de todos os anos onde ele cursou o ensino médio. No que se refere à documentação de renda, essa etapa não que seja as outras não sejam importantes, todos os documentos são importantes, mas a documentação de renda você deve ter uma atenção redobrada, que é onde a maior parte dos alunos erram. E é justamente onde a gente consegue comprovar a situação econômica da família. Então, muita atenção nessa listagem de documentação. Se tiver alguma dúvida, recorram aos outros materiais ou assista novamente esse vídeo, tá bom? Mas não se inscreva, não envie o documento com dúvida, ok? A carteira de trabalho, ela é extremamente importante e é onde os alunos mais erram. Aqui, a carteira de trabalho, ela é um documento obrigatório para todos os membros da família que têm 18 anos. 18 anos para cima. Então, todos os membros acima de 18 anos têm que apresentar, têm que comprovar a renda. Então, a partir daqui, a documentação será para todos os membros maiores de 18 anos. Se tiver crianças, esqueçam. É apenas para os membros maiores de 18 anos. E essa lista de documentação é para cada membro da família. Então, não basta você entregar, por exemplo, a carteira de trabalho da mãe e não entregar do pai. Entendeu? Então, tem que ser para todos os membros da família maior de 18 anos. Então, vamos lá. A carteira de trabalho. Quais são as páginas que tem que tirar a foto, que tem que digitalizar? É a página da frente e verso. Aqui é o modelo na foto da capa. Não é a capa, vocês não precisam digitalizar a capa. Eu vou mostrar para vocês em imagem. Vocês vão precisar tirar uma cópia da frente, da página de frente, que é a página de foto, a página do verso, que é a página que se chama qualificação civil, que é onde tem toda a identificação do membro, né, da pessoa, do dono da carteira. A última página que se chama contrato de trabalho, que é uma página que tem por título contrato de trabalho, eu vou mostrar para vocês. Tem que ser a última preenchida e a seguinte em branco. Então, por exemplo, aqui, ó, essa página aqui é a página que se chama folha de rosto, que é a página de identificação, é onde tem a foto. Tem que digitalizar essa página. Essa página aqui é a página do verso da foto, que se chama qualificação civil. Tá vendo aqui o título? Qualificação civil. É só observar os títulos que não tem erro. Fotográfica. Aqui vai encontrar o nome da pessoa, algumas têm carteira de identidade, CPF, tem data de nascimento, enfim. Aqui apresenta as informações pessoais.
Quando me refiro à página contrato de trabalho, é uma página que tem por título contrato de trabalho. E aí é nessa hora que os alunos erram. Essa página tem que ser digitalizada. Então, o que vocês vão fazer? Observar o título. Qual é o título? Contrato de trabalho. E aí vocês vão observar, nesse modelo aqui, tá vendo que ela está preenchida? Vocês, na carteira de trabalho, tem várias páginas que se chamam, que tem por título, contrato de trabalho. E aí vocês vão olhar a carteira de trabalho de cada membro da família. Observou que tem algum preenchimento, que foi assinado em algum momento? Vocês vão passar as páginas até a última preenchida. E aí não é a última página da carteira de trabalho, não. É a última página que tem por título contrato de trabalho que está preenchida. É essa que tem que digitalizar e digitalizar também a seguinte, que está totalmente em branco. Então, aqui, ó, deixa eu ver se aparece. Ó, exatamente nesse modelo. A minha última preenchida, essa carteira aqui é minha, que eu estou usando como modelo. A minha última preenchida foi a página 14, que tem por título, não dá para ver por conta do carimbo, mas tem por título aqui em cima, contrato de trabalho. Observe que aqui foi o meu último registro de carteira assinada. Então, se eu fosse participar, eu teria que digitalizar a página 14, que é onde está preenchida, e essa página 15, que é a página seguinte em branco. Então, sempre vão observar a última preenchida e a página seguinte em branco. Se por acaso a carteira ela nunca foi assinada, não tem nenhum registro, vocês vão olhar a primeira, prestem atenção, a primeira página que se chama contrato de trabalho, que está em branco, porque nunca foi assinada, então vai ser a primeira apenas para poder comprovar que nunca houve registro em carteira, ok? Então, quais são as observações importantes? Se a carteira de trabalho nunca foi assinada, tem que tirar uma cópia da primeira página em branco, como eu falei aqui recentemente. Se por acaso a pessoa perdi a carteira, né, ou não sabe onde está, nunca assinou, às vezes a pessoa perde, então vai ter que solicitar o extrato junto ao INSS, comprovando que não houve registro. Esse extrato é o extrato do QNIS. Esse QNIS é um cadastro nacional lá junto ao INSS. Então, é super simples. No próprio site do INSS, no meu INSS, é possível puxar esse extrato de forma online e você consegue isso imediato. Então, se não possui carteira, perdeu, puxar o extrato do QNIS. Se nunca assinou e não quiser apresentar lá a página em branco, apresentar o QNIS. Eu recomendo, se tiver carteira, nunca assinou, mas tem a carteira, eu recomendo digitalizar a carteira, ok? Quem tem carteira que teve registro tem que apresentar a carteira. Esse aqui é o caminho para que você possa solicitar o extrato do QNIS. Então, vocês vão digitar lá em cima no navegador meuinss.gov.br e ali vocês vão buscar no menu Serviços, vocês vão buscar a opção Extrato, Certidões e Declarações. E aí é só escolher a opção Extrato de Contribuições. Quem nunca teve cadastro, nunca cadastrou no site, eles vão automaticamente, o site ele vai dar essa opção de criar uma senha e criar um acesso. E aí, quando você coloca os seus dados, o próprio INSS ele já faz o cruzamento com os dados de lá, junto do sistema deles, e apresenta aqui no site. Então, é super simples de fazer. Aqui, quando eu solicito o extrato do QNIS, ele aparece aqui o meu histórico. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir lá no final, onde está escrito baixar PDF, que é esse botão azul, é só clicar aqui, que aí você vai conseguir o arquivo em PDF. Esse documento é só anexar lá no SWOP junto com os demais documentos no momento da inscrição. Bem, imposto de renda é um outro documento que as pessoas também erram muito e é extremamente importante. Todo mundo que é maior de 18 anos tem que apresentar lá a informação se ele declarou imposto de renda ou não. Então, membros da família, alunos ou membros da família maior de 18 anos vai ter que apresentar a declaração completa do imposto de renda caso essa pessoa declare imposto de renda. E tem que ser a declaração completa. Tem alunos que já erraram porque não apresentou a declaração completa, apresentou uma parte. E eu vou mostrar como que vocês fazem para conferir mais à frente. Se por acaso o membro da família ou o estudante for isento
do imposto de renda, de declaração de imposto de renda, deverá enviar um comprovante mostrando isso, né? E é fácil de conseguir esse comprovante. No próprio site da Receita Federal é possível. Eu vou mostrar para vocês como fazer. Esse aqui é um modelo de uma declaração de imposto de renda. Então, quem declara vai ter que apresentar esse documento. Aqui, deixa eu só mostrar para vocês. No final do documento tem a quantidade de páginas, tá vendo? Nesse modelo aqui, tem lá, página 1 de 8, ou seja, significa que essa é a página 1 de 8 páginas. Isso significa que este arquivo, ele tem que ter 8 páginas. E aí você tem que mandar as 8 páginas. Aqui é um exemplo. Pode ser que o seu arquivo tenha 15, 20, 10. Vocês vão observar a quantidade de páginas, a numeração e se tem todas as páginas. É importante também que vocês coloquem o recibo de entrega. Então, aqui nós temos muitos alunos que são novinhos, às vezes não entendem muito bem. Caso você seja novinho, não esteja entendendo muito bem o que é essa questão de imposto de renda, converse com o seu pai, com a sua mãe, que eles vão explicar melhor. Mostre esse vídeo para eles nessa parte, que eles vão te orientar melhor, tá? Então, apresentar a declaração completa, conforme o modelo que eu mostrei anteriormente, e o recibo de entrega. Esse recibo de entrega é um comprovante que a Receita dá para a pessoa quando a pessoa declara o imposto de renda. Então, eu cheguei para a Receita Federal, fiz a minha declaração, encaminhei e eu recebi esse comprovante. Então, é importante que o aluno envie esse comprovante juntamente com a declaração do imposto de renda completa e que anexe tudo no SUAP. Agora, lembra que eu falei que algumas pessoas são isentas? E como que pode comprovar isso? Se você for isento, vocês vão lá no site da Receita Federal, só pode buscar, colocar lá no Google mesmo, consulta restituição de imposto de renda, ou entra no site da Receita Federal e procura pela opção consulta restituições imposto de renda. Vai aparecer essa tela aqui. O que a pessoa vai fazer? Vamos supor que os membros da minha família, ninguém declara. Ou só meu pai declara, minha mãe não declara. Eu vou pegar os dados, o CPF e a data de nascimento de quem é isento, de quem não declara. Então, vamos supor que o meu pai não declara, eu vou pegar o CPF do meu pai, vou digitar aqui, vou colocar o ano base, que é o ano anterior. Então, vamos supor, este vídeo ele está sendo gravado em 2022. Eu vou consultar sempre o ano anterior. Então, aqui no exemplo está 2021. Então, vou consultar o ano de 2021. Se por acaso, se você estiver assistindo esse vídeo em 2023, 2024, mesma coisa, eu vou olhar sempre o ano anterior. Então, número do CPF da pessoa mais o ano o ano base em que ela declarou ou que ela não declarou, que ela foi isenta. Data de nascimento. E aqui vai ter que digitar esses códigos. Caso você não compreenda o código, é só clicar nesse botão aqui, que tem uma setinha redonda, que aí ele vai gerar um novo código. E aí você vai passando até encontrar um código legível. Clique em consultar. Quando você clica em consultar, e se a pessoa é isenta de imposto de renda, vai aparecer aqui em cima o título, situação da declaração, o ano que ela marcou, que é o ano anterior. E aqui embaixo vai estar prezado contribuinte, CPF, vai estar o número do CPF da pessoa. Aqui eu apaguei para preservar. E embaixo vai estar a informação. Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal, tá? Essa mesma informação que está aqui em letras maiores. Isso significa que, se não está na base de dados da Receita Federal, significa que a pessoa não declarou. Se ela não declarou, significa que ela é isenta. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse botãozinho azul, que é o desenho de uma impressora. Quando você clicar aqui, ele automaticamente vai baixar no formato em PDF. E é só entregar, só anexar lá junto à sua inscrição no SUAP. Aqui, ó, é a outra forma, tá vendo? Se por acaso aparecer a opção de imprimir, é só você escolher aqui na setinha ao lado, marcar aqui a opção salvar como PDF. Vamos lá. Agora, em relação à renda mesmo, propriamente dita, a documentação de renda. Carteira de trabalho é documentação de renda e imposto de renda também, mas aqui é os vínculos de emprego.
E aqui tem que ter muita atenção também. Primeiro, que é para todo mundo maior de 18 anos, inclusive o aluno, independente se a pessoa trabalha ou não. Às vezes o aluno se confunde, acha que não tem que apresentar nenhum comprovante porque está desempregado. Desempregados também têm que comprovar a situação de desemprego. E eu vou chegar lá. Então, e se tiver mais de uma renda, tem que apresentar todos os comprovantes de todos os vínculos. O que vocês vão fazer? Vocês vão observar cada membro da família. Qual é a situação de cada membro? Então, por exemplo, meu pai, o que meu pai é? Meu pai está desempregado. É uma situação e vai ter um documento próprio para desempregados. Minha mãe, ela é diarista, não tem carteira assinada. Também vai ter uma documentação específica para trabalho informal. O meu irmão, ele é jovem aprendiz, também tem documentação específica. Então, vocês vão observar a situação de cada membro da família e vão apresentar os documentos somente relacionados à situação daquele membro. Então, se eu não tenho ninguém desempregado, se todo mundo trabalha de carteira assinada, eu não tenho que me preocupar com documentos para desempregados. Porque às vezes os alunos se desesperam, olha aquela lista de documentos, acho que tem que entregar tudo e não é. Então, essa parte de comprovação de renda, a partir daqui, é de acordo com a situação de cada membro da família maior de 18 anos. Então, vamos lá. Para aquele estudante ou membro da família que não trabalha e que está desempregado, e aí quando eu falo que não trabalha, não é só que não trabalha e no que se refere ao registro na carteira de trabalho, não. Que às vezes a pessoa acha, não, meu pai não trabalha de carteira assinada, está desempregado, mas está fazendo bico. Então, se está fazendo bico, não vai entrar nessa categoria. Vai ter que entregar um outro documento. Aqui, quando eu me refiro a desempregado, é aquele que não tem carteira assinada, que não faz bico nenhum, que depende totalmente da família, que não tem renda nenhuma, depende de algum outro membro da família para sobreviver. Tá bom? E neste caso, além dos documentos que tem que apresentar a carteira de trabalho e o imposto de renda ou a isenção do imposto de renda, tem que apresentar também, caso a pessoa esteja desempregada e não tenha nenhuma renda, tem que apresentar uma declaração, que é um modelo que nós vamos deixar disponível para vocês no anexo lá, junto à lista de documentos do edital, que se chama Declaração de Não Atividade Remunerada. Isso significa que a pessoa não tem renda alguma. Esse aqui é o modelo. Então, o membro da família que estiver nessa situação, ele vai preencher com os dados dele e aqui embaixo, onde está escrito que não exerço atividade remunerada neste momento e meu sustento provém de, ele vai ter que dizer como que ele se sustenta. Aqui embaixo também tem algumas informações, caso ele esteja dentro dessas informações. Se por acaso ele não recebe algum seguro-desemprego, ele vai marcar aqui que não recebe, ó. Sobre o seguro-desemprego, declara o quê? Não recebo desemprego. Mas se ele recebe, ele vai marcar aqui embaixo, estou recebendo seguro-desemprego, vai colocar o valor e vai colocar o período. Vai colocar a data e vai assinar, ok? Aquele membro da família que está desempregado, mas que faz bico, não é essa declaração. É a próxima que eu vou apresentar para vocês, que é a situação de trabalho informal. E aqui o trabalhador informal, ele é independente do valor, né? Às vezes o aluno pensa, mas eu só faço bico, eu ganho R$50 por mês, não importa. Vai entrar como trabalhador informal, ok? E aqui também vocês vão observar, vocês vão entregar, além da carteira de trabalho, da declaração do imposto de renda ou isenção, vocês vão apresentar um modelo de declaração específico para quem é trabalhador informal. E aqui o trabalhador informal é aquele que faz bico, que não contribui para o INSS, se encontra nessa condição de trabalho informal. Então, aqui, esse é o modelo da declaração. A pessoa que está nessa condição de trabalho informal vai preencher com os dados pessoais. E nessa parte aqui roxa vai marcar a opção trabalho informal. E aqui tem como exemplo bico, freelance. E aqui vai colocar que tipo de atividade exerce. E aí não importa, Renata, eu trabalho como entregador à noite, no tempo vago. Eu trabalho como manicure, não
importa, coloca o tipo de atividade que exerce. Mais abaixo tem a quantia. Nessa quantia, você vai calcular uma média. Sabemos que tem mês que a pessoa recebe um valor, no outro mês não recebe nada, outro mês recebe um pouquinho mais, e os valores nunca são iguais. Então, o que você vai fazer? Faz uma média dos últimos 3 meses. Quanto que eu recebi nos últimos 3 meses? O membro, né? O membro da família que vai preencher a declaração. Quanto que ele recebeu nos últimos 3 meses? Soma e divide por 3, já vai ter a média. E aí é só colocar aqui o valor. Se por acaso o membro da família ele for um profissional liberal, e aí profissional liberal, para que vocês possam entender, são aqueles profissionais que normalmente têm registro em conselho, exemplo, um nutricionista, um psicólogo, né? É um profissional que ele tem autonomia de realizar trabalhos, de não ter vínculo direto de carteira assinada, mas ele pode realizar, exercer ali a profissão dele de forma liberal. Existe uma declaração, modelo de declaração também, naquele mesmo modelo tem uma opção para poder marcar a situação de profissional liberal. Além disso, caso o aluno ou membro da família não queira preencher a declaração porque ele tem um outro documento que comprova, ele tem um DECORE, ele pode apresentar o DECORE, que é um documento que normalmente os profissionais liberais possuem. Então, ele pode utilizar ou a declaração do modelo do IFE ou o DECORE, caso ele tenha um DECORE comprovando ali os rendimentos dele. E aqui é a mesma situação, preencher os dados pessoais. Neste caso, se ele for um profissional liberal, ou trabalhador autônomo. Então, às vezes, ele não é profissional liberal, mas ele é um trabalhador autônomo, independente da profissão, se tem conselho ou não, e contribui todos os meses para o INSS, ele também pode marcar essa opção. E aí, ele vai marcar aqui, ó, nessa partinha azul, ele vai marcar a opção trabalhador profissional liberal, né? E ele vai dizer qual é a função, o que ele exerce. E vai colocar a quantia também média, porque tem alguns que o rendimento varia. Outros profissionais liberais é um pouco mais fixo, que às vezes é prestação de serviço. Mas se for uma quantia que varia, vai fazer a mesma coisa, vai calcular a média dos 3 últimos meses. Esse aqui é um modelo de DECORE, não está muito nítido, foi um modelo melhor que eu consegui, né? Mas aqui é só para ter uma ideia de como que é o DECORE. Ele é emitido, é um documento que ele é emitido por um Conselho Regional de Contabilidade. Então, o DECORE, ele obrigatoriamente tem que ter lá, tem que ser realizado por um contador. Caso o membro da família ele seja um trabalhador de vínculo formal, ou seja, se ele tiver a carteira assinada, ou se ele for um servidor público, ou se ele for um contratado. Não tem carteira assinada, mas ele tem um contrato de trabalho formal. Então, ele vai apresentar os 3 últimos contra-cheques, porque nestas 3 situações, ele tem contra-cheque. Então, tudo isso ainda é independente tem que apresentar carteira de trabalho, tem que apresentar a declaração de imposto de renda para todas as situações que eu estou apresentando até agora, ok? Mas os 3 últimos contra-cheques. Aqui são modelos de contra-cheques. Se um membro da família ele for aposentado ou pensionista, ele pode apresentar o último contra-cheque ou o último extrato do benefício do INSS. Lembrando que, se ele apresentar o último contra-cheque, tem que ser o contra-cheque recente, porque existem instituições que não emitem contra-cheque para aposentados, é mais difícil. Mas caso a instituição emita com frequência, todos os meses, é só apresentar o último contra-cheque. Se ele não tiver contra-cheque ou não estiver atualizado, ele pode apresentar ali o extrato do benefício do INSS. Não há nenhum problema. Agora, aqui tem que ter muita atenção. Não pode ser um extrato bancário, porque o extrato bancário ele não apresenta o número do benefício, às vezes ele não comprova ali que o valor que foi depositado é do INSS, dependendo do banco em que você recebe, ele só, às vezes ele mostra só um comprovante de saque, também não vale comprovante de saque, não vale extrato bancário, tem que ser um extrato do INSS ou o contra-cheque. E aqui tem que ter atenção, às vezes a pessoa tem mais de um benefício, às vezes ele é aposentado,
ou ele é pensionista, ou é aposentado e pensionista. Então, tem que apresentar de cada vínculo, ok? Se por acaso um membro da sua família ou você é microempresário, tem que apresentar uma documentação específica também, além dos documentos que eu falei no início. Uma cópia do Simples Nacional do último ano, ou uma declaração do imposto de renda de pessoa jurídica. E essa declaração ela tem que ser completa. Ela é muito parecida com a declaração de renda de pessoa física. O prolabore dos 3 últimos meses. Esse prolabore ele é como se fosse um contra-cheque que é emitido pelo próprio microempresário ou por seu contador, tá? Então, tem que ser... E aqui só vai ser levado em consideração os 3 últimos meses antes da publicação do edital, ok? Isso aqui é um modelo do Simples Nacional. Não consegui buscar um modelo completo, mas aqui é só um modelo do início do Simples Nacional para que vocês tenham uma noção, que a declaração tem os dados do contribuinte e mais abaixo, não aparece aqui, tem os rendimentos, mas aqui não aparece. Ele tem uma certa semelhança com uma declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, só que com uma particularidade, que também o objetivo é apresentar os rendimentos. Aqui é um modelo de prolabore, de um recibo de prolabore. Ele é muito parecido com o contra-cheque. Se por acaso um membro da sua família ou você é microempreendedor, aí vai apresentar a documentação do Simples Nacional, que foi o que eu mostrei, CIMEI, uma cópia do CIMEI, ou uma declaração do imposto de renda de pessoa jurídica completa do último ano. E também o prolabore dos últimos 3 anos. Agora, o microempreendedor, ele tem a opção, caso ele não tenha um prolabore, porque é mais difícil, muitas vezes ele não tem contador, neste caso, apenas o microempreendedor, ele pode apresentar também uma declaração de renda variável, que está no modelo lá do nosso edital. Esse aqui é um exemplo do Simples Nacional de microempreendedor. Aqui em cima vem lá, declaração anual do CIMEI. Caso ele não tenha o prolabore, ele vai apresentar essa declaração aqui. Da mesma forma, ele vai preencher com os dados pessoais em cima, onde está destacado em verde, e aí ele vai marcar a opção destacada em azul, lá embaixo. Microempreendedor, individual, como? E aí vai dizer o que faz. Tem que dizer o que faz, qual é o tipo de atividade dessa microempresa. Exemplo, é uma loja de utensílios domésticos, é uma papelaria, uma loja de artigos para presente, tem que dizer o que é, o que faz, especificar qual é a atividade que exerce. E aí vai colocar a quantia mensal. Também vai fazer um cálculo médio. É claro que os valores variam, então vai pensar nos últimos 3 meses, quanto que eu recebi, faz uma média de quanto recebeu nos últimos 3 meses. Soma o que recebeu nos últimos 3 meses e divide por 3. Para quem é agricultor familiar, pequeno produtor rural ou grande produtor rural, também tem uma documentação específica. Vai ter que apresentar um documento do PRONAF ou um comprovante lá de que nos anos anteriores ele teve algum recebimento de agricultura familiar, alguma produção agrícola, algo do tipo. Que tenha sido por cooperativa ou por sindicato rural, tá? Então, esse PRONAF, ele comprova. Se não tiver o PRONAF, tem que ir lá na cooperativa ou no sindicato pedir um comprovante da situação de agricultura familiar. Além disso, ele vai ter que apresentar também a situação do imóvel rural, que é o cadastro do imóvel rural ou um documento do INCRA, do Ministério da Agricultura, ou o ITR ou um contrato de declaração de arrendamento de terra. Eu vou mostrar aqui os documentos para vocês. Esse aqui é o modelo do PRONAF. Então, se ele não tiver esse documento, ele vai apresentar lá, vai solicitar um documento da cooperativa em que ele pertence, ou do sindicato rural, tá? Comprovando a situação, tá? Isso aqui é apenas um modelo para vocês terem uma ideia. No final do modelo, ó, tem um atestado da própria entidade, do próprio ministério, comprovando a situação. Então, isso aqui tem que estar preenchido, ok? Esse aqui é o modelo do imóvel, da situação de cadastro do imóvel, do imóvel rural. É um documento do INCRA.
Também é um documento base, então isso aqui é obrigatório apresentar. Se não tiver esse documento, pode apresentar o ITR, que é esse outro documento aqui também comprovando a situação de imóvel rural, que o imóvel rural ele já comprova o fim para que é esse imóvel. Esse aqui é um exemplo, caso não tenha esses documentos aqui para trás, né, esses dois aqui, tem outro documento que comprova a situação do imóvel rural, que aqui é um contrato de arrendamento. Também vai comprovar a situação do arrendamento da terra. Agora, para quem é grande empresário, ele vai ter que apresentar obrigatoriamente uma declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, que tem que ser completa. Lembrando que essa declaração de renda de pessoa jurídica, assim como de pessoa física, vai ser do ano do exercício do anterior. Então, se estamos, por exemplo, em 2022, vai ser do último ano, que é 2021, e com recibo de entrega. E apresentar também, além disso, um prolabore dos últimos 3 meses. Aqui é o modelo. Aqui eu não consegui um modelo de pessoa jurídica. Só que ele é muito parecido com a pessoa física. Aqui em cima onde está escrito imposto sobre a renda, pessoa física, vai aparecer pessoa jurídica. E o modelo restante é muito parecido com o de pessoa física. Que é só para vocês terem uma ideia. Aqui é o modelinho de prolabore que eu já dei como exemplo para vocês nos slides anteriores. Se por acaso o estudante ou um membro da família ele é bolsista ou estagiário, e aqui serve inclusive para quem é menor, tá? Às vezes o aluno ele tem 14, 15 anos, é bolsista e tem um rendimento. Então, se é menor de idade tem algum rendimento, é estagiário, jovem aprendiz, vai apresentar a documentação comprovando, tá? Nesse caso aqui de bolsista e estagiário, ele vai apresentar o contrato de estágio ou a declaração de que recebe a bolsa, tem que ter o valor da bolsa, do estágio, ou da bolsa de pesquisa e extensão, seja lá onde for, da bolsa de fomento. Se for jovem aprendiz, obrigatoriamente ele tem um contrato ou a carteira assinada como jovem aprendiz, e aí ele vai apresentar o último contra-cheque como jovem aprendiz. Se a carteira dele foi assinada como jovem aprendiz, ele vai ter que apresentar a carteira de trabalho como a gente apresentou, como eu apresentei para vocês lá atrás, tá? Frente e verso da folha de rosto, mais as páginas de contrato de trabalho, conforme eu orientei anteriormente. Agora, se um membro da família, um estudante ou membro da família, recebe algum benefício de uma outra pessoa, de um outro membro que não faz parte da composição familiar, às vezes é um tio, avô que não mora com ele, mas é parente da família, ou um amigo da família, ele recebe ajuda de terceiros, ele vai ter que preencher uma declaração de recebimento de auxílio de familiares e terceiros, que a gente tem um modelinho também no anexo número 8, que é esse modelo aqui. Ele vai declarar, se o estudante ele for menor de idade, o responsável tem que assinar também, tá? Se for menor de idade, não precisa. Então, ele vai declarar com o nome dele e com o valor que ele recebe. Às vezes, a pessoa recebe ajuda, mas não recebe em dinheiro. Às vezes, recebe ajuda em benefícios. Exemplo, o meu avô que não vive comigo paga uma cesta básica. E aí ele pode descrever, ele pode colocar até uma observação se quiser. Se ele souber o valor da cesta básica, ótimo, pode colocar aqui o valor. E pode botar uma observação de que é referente a uma cesta básica. Se ele não sabe o valor, ele pode colocar aqui, deixar em branco esse campo de valor e colocar uma observação que recebe uma cesta básica, uma ajuda, ou um outro tipo de ajuda que seja, mas que ele não sabe qual é o valor. Mas é importante que ele preencha caso ele receba a ajuda de alguém. E se recebe em valor, ele vai colocar aqui o valor. Vai colocar a data e vai assinar, e seu responsável legal vai assinar também. Então, essas foram as informações mais relevantes. Lembrando que esse vídeo aqui, ele não te isenta de você ler o edital e acompanhar a listagem ali. Lembrando também que nós temos outros vídeos de orientação que se encontram no portal do IFE, no painel de alunos, né, do aluno, assistência estudantil. Lá tem um guia de inscrições, lá tem outros vídeos como esse, orientando o aluno como fazer lá o cadastro do IDIF, como fazer a caracterização socioeconômica, como preencher lá o formulário. Esse aqui de documentação, tem outros vídeos tutoriais te orientando, que vão te orientar, que vão te ajudar ali nesse processo de inscrição, tá bom? Então, assim, desejo boa sorte a todos os candidatos e qualquer dúvida, entre em contato aí conosco, acesse aí nosso material.